Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo lindo de Deus, que bênção, mais um fim de noite juntos, na oração da noite, que alegria poder encontrar você, né? Deus seja louvado por esse tempo. Mas vamos ao livro de Atos e vermos o poder de Deus pelo Espírito Santo agindo nos discípulos na vida, na igreja daquela época, ok? Então vamos entrando, já deixa o seu like, vem compartilhando, se inscreve no canal se você é novo, é importantíssimo que você nos ajude nesse processo de crescimento, tá? Então, toda interação, no chat comenta, coloca foguinho, coração, isso, glória a Deus, aleluia, amém, comenta direto, nós precisamos que você interaja muito, certo? Para que a ferramenta, ela veja que o conteúdo é relevante, que ela distribua ainda mais, tá bom? Então vamos abençoar vidas e vamos evangelizar, vamos falar do amor de Cristo para muitas pessoas. Quero também lembrar do livro de oração fixado aqui em cima, essa barra azul, onde está escrito boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Quero concordar com o seu milagre, tá? Quero orar junto com você e nós ligarmos no reino espiritual o seu milagre. Antes de orarmos, nós vamos ler alguns pedidos do livro de oração. Certo? Combinado? Então pegue sua Bíblia, Atos 2, e nós vamos meditar em alguns pontos acerca do cenário do derramamento aí do Espírito Santo. Estavam numa reunião, estavam reunidos e houve um grande derramar do Espírito Santo. Então, o tema de hoje, o derramamento do Espírito Santo. Abriu a Bíblia? Atos 2 diz o seguinte, verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Nessa versão fala de um poderoso vendaval. Na versão mais tradicional, de um vento impetuoso. E encheu a casa onde estavam sentados. Quero lembrar você, no dia de Pentecostes, que é uma festa bíblica que acontece anualmente em Israel, ok? Festa, né, as festas eram festas de colheita. E nessa festa o Espírito Santo derramou do seu poder sobre a igreja. Verso 3. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Ok? Eu sei que muitos têm dúvidas acerca do dom de línguas. A palavra trata como línguas de fogo, línguas do céu, certo? Então, assim, é um idioma espiritual que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Nesse selo, esse batismo do Espírito Santo, tal qual aconteceu com eles aqui, foram revestidos de poder. Pastor, qual é a utilidade do dom de línguas na minha vida? É para que eu seja um profeta? É para que, porque você vê o profeta dos dias de hoje sempre utilizar o dom de línguas quando vai também profetizar. Mas são coisas distintas. O dom de línguas é uma ferramenta exclusiva de oração. Orar em línguas. Então quer dizer que orar em línguas é como assim? Eu estou orando, você está orando com Deus. Orando em espírito, conectado com Deus. Então, Paulo instruía a igreja dizendo lá em Coríntios, para que houvesse ordem no culto. Certo? Ele estava pedindo ali que se houvesse manifestação de línguas,
que houvesse um intérprete. Paulo estava trazendo o entendimento e pensando assim: nós precisamos transmitir a mensagem de forma mais clara possível. Se alguém chega aqui e não entende desse idioma, como nós vamos tocar o coração dessa pessoa, tá? Mas o dom de línguas, pastor, quer dizer que eu não posso orar? Você pode, você é livre. Você é livre para orar. No reino de Deus, você é livre para fazer tudo o que é certo. Ok? Você é livre. Você pode sim, mas você precisa entender que no culto, no reino de Deus, há uma ordem. Há tempo para tudo. Certo? Há propósito para tudo. Nós temos cultos onde pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus. Imagina se eu prego lá orando em línguas o tempo todo e elas vão compreender quanto dessa mensagem. O quanto dessa mensagem vai alcançar o seu coração. Então, é um dom precioso. E ele diz, Paulo orienta que nós busquemos com dedicação, tá? Mas ele instrui e diz que isso é um dom para edificação própria. O uso principal do dom de línguas é para a edificação nossa com Deus, para a nossa conexão espiritual, para orarmos, sermos edificados pelo nosso Deus. Mas voltando para Atos, todos, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Verso 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. E quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Aqui, pelo Espírito Santo, Deus trouxe o entendimento, porque eles oravam em línguas de fogo, e cada um entendia no seu próprio idioma. Já havia um ambiente de interpretação, ok? Quando um orava em língua, o outro entendia no seu próprio idioma. E aqui você vê que era eles todos orando, eles todos recebendo naquele momento. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E aí eu compreendo que houve um derramar de unidade. Porque quando você lembra de Babel, lá em Gênesis, você vê que Deus confunde a língua para que eles não se entendessem mais. Em Atos, Deus derrama o Espírito Santo e traz compreensão para que eles entendam o que cada um está falando. Ok? Então, a maior característica de derramar do Espírito Santo é que ele gera unidade no meio do povo de Deus. Não há confusão. Não há confusão de línguas. Se oram em línguas, se não oram em línguas, há unidade, eles compreendem no meio do povo de Deus. O derramar do Espírito gera unidade, os capacita para olhar para o seu irmão e compreender. Certo? Então, isso é algo precioso quando nós vemos o entendimento acerca de derramamento do Espírito Santo. Eu quero ainda pensar em alguns pontos
né? Porque aí no verso 12 diz: admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Exatamente aqueles que não entendem, que vêm de fora, que discernem, que não discernem. Eles diziam: eles estão bêbados, eles são loucos. Meu Deus. 14 diz: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos. Dirigiu-se em voz alta à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povos da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo já foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, e aí filhos de todas as idades. Os jovens terão visões, os mais jovens. Os velhos terão sonhos, os mais maduros, mais velhos. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí nós vemos que nós estamos aqui na expectativa do fim dos tempos. A era do fim, o tempo do fim. E a palavra nos traz essa promessa, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, como nós viveremos, como nós suportaremos, como nos moveremos como discípulos, como indivíduos, como igreja do Senhor, como nós suportaremos situações difíceis debaixo desse derramar do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós viveremos debaixo dessa unção e passaremos cheios do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo nos capacita. Só o derramar do Espírito Santo nos habilita para vivermos esse tempo. Você precisa de revelação do Espírito Santo. Você precisa de palavra de Deus. Você precisa de oração. Você precisa de orar em línguas também. Todas são ferramentas aqui, dons, que nos capacitam ainda mais para viver nesse tempo. Para ter entendimento, discernimento espiritual. Pastor, eu não tenho, o que eu faço? Vai para o teu quarto. Pede a Deus: Senhor, me reveste, me batiza com teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero o cumprimento dessa promessa na minha vida. E aí nós vemos o primeiro ponto que eu quero pensar com você. Deixa eu ver se eu deixei aqui no rodapé o texto para você. Pronto. Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, o cumprimento da promessa divina, nós temos essa promessa desde os tempos do profeta Joel. Deus havia prometido derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. O Pentecostes aqui, o que aconteceu nesse dia, que ficou um marco conhecido como Pentecostes, foi o cumprimento notável dessa promessa, visível dessa promessa. Deus é fiel às suas palavras e nunca deixa de cumprir o que promete. Depois, porque este foi o selo do Espírito Santo na terra conosco. E depois o Espírito continua se movendo no meio da sua igreja, até os dias de hoje.
E temos promessas de Deus de derramamento para os últimos dias. Essa promessa continua de pé. Segundo lugar, a plenitude do Espírito, Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa palavra de Efésio, ela nos impulsiona a buscarmos, a mergulharmos, a termos esse desejo no nosso coração de sermos cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito, nós somos chamados, somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Porque essa plenitude nos capacita a viver uma vida santa e a testemunhar com poder. Ok? Os discípulos receberam e se tornaram testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como aos confins da terra. Terceiro lugar, a manifestação dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Já falamos aqui, o derramamento do Espírito traz unidade sobre a igreja. Não é poder individual, é unidade no corpo. É o alvo do Espírito Santo que habita em nós. Capacitação para o testemunho, já falamos também em Atos 1:8. Em quarto lugar, Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então ele não apenas nos enche de dons, o Espírito Santo, mas também nos capacita a ser testemunhas de Jesus. Por isso que não existe essa possibilidade. Não, eu sou crente aqui no banco, eu não falo, eu não prego, eu não... Ei, meu irmão, você é uma testemunha. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, onde ele mandar você ir até os confins da terra. Para com isso, ok? Você tem um chamado a ir de pregar o evangelho, ir de fazer discípulos de todas as nações. E unidade na diversidade, já falamos sobre unidade também, mas continuando, Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O espírito em Babel causou confusão, espalhou o povo pela face da terra. Em Pentecoste, ele nos torna um só em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus aí por isso? O Espírito nos reuniu, nos ajuntou novamente para sermos um só em Cristo Jesus. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então ele transcende barreiras, o Espírito Santo, culturais, sociais. No dia de Pentecostes, pessoas de diferentes nações ouviram a mensagem em sua própria língua. O Espírito Santo promoveu esse entendimento e essa unidade. Sexto lugar, intimidade com Deus. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então o Espírito nos aproxima de Deus de uma maneira íntima e pessoal. Ele nos lembra da nossa adoção como filhos de Deus e nos permite clamar a Ele com a reverência e a confiança de filhos amados. Sétimo, para nós orarmos, a transformação contínua. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o derramar do Espírito, certo? Que faz com que sejamos transformados
O derramar do Espírito nos transforma todos os dias, de glória em glória. Está aqui em 2 Coríntios 3, 18, certo? Então ele trabalha continuamente em nós para nos transformar à imagem de Cristo. O Espírito Santo, quando nos reconcilia com Jesus, quando nos reconcilia com o Pai, ele deixa o Espírito Santo para que ele continue esse trabalho de nos tornar mais parecidos com Deus, de nos tornar a imagem e semelhança de Deus. Amém? Derramamento do Espírito Santo. Ele vem para nos transformar, nos levantar, usar a nossa vida, né? Sermos instrumentos de Deus na terra. Nós vamos ao nosso tempo de oração. Eu quero ler rapidinho alguns pedidos do livro de oração que está aí fixado debaixo do chat. Ó. Aqui debaixo do chat. Boa noite. Deixe seu pedido no livro de oração. Coloca seu pedido aí e nós vamos orar, tá? Então, olha só. Alguns pedidos aqui que diz o seguinte: peço oração por uma porta de emprego para meu esposo. Amém, serva de Deus. Peço por sabedoria e direção de Deus em tudo na minha vida. Amém, serva de Deus. Gratidão, Senhor, por tuas misericórdias sobre nós todos os dias. Gratidão por cuidar de mim, da minha família. Gratidão, gratidão ao Senhor. Deus abençoe, serva de Deus. O Senhor receba a tua oferta de gratidão. Gratidão pelo dom da vida. Minha mãe, o médico, tinha falado para ela que estava com câncer, mas fez os exames. Deu tudo ótimo. Quero agradecer a Deus e a todos da oração da noite pela vida do pastor Tess e toda a sua família. Deus seja louvado. Testemunho poderoso. Deus mudou o cenário. O médico olhou, viu câncer. Deus foi lá e transformou. Está tudo bem. Milagre de Deus te cura no nome de Jesus. Vamos orar. Já colocamos esses nomes diante do Senhor e vamos colocar nossos corações, vamos clamar ao nosso Deus nesse tempo que nos resta para orarmos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós nos achegamos a Ti. Senhor, nós curvamos, Senhor, nos curvamos diante de Ti. O nosso coração está, Senhor, inclinado para Te ouvir, para Te obedecer, para Te honrar. Nós colocamos, Senhor, no Teu altar nossas vidas, nossos corações, o que temos, o que somos, o que ainda seremos, Senhor, porque queremos o derramar do Teu Espírito Santo. Vem sobre os lares nessa noite. Senhor, o Espírito Santo traz unidade, vem sobre os casamentos. O Espírito Santo derrama unidade, vem sobre as famílias. Deus, o mover de Pentecostes foi um mover de avivamento sobre a igreja. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre a Seven Church. Vem, Senhor, sobre todas as igrejas. Vem, meu Pai, sobre nós. Nós queremos viver as tuas promessas, Senhor. Nós queremos viver dias de avivamento, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha com poder, com derramar do Espírito Santo, desde o coração de cada pessoa, das crianças, dos jovens, dos mais velhos. Todos, Senhor, recebam o teu poder e recebam derramar do teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos, meu Deus, por cada pessoa que está no chat, que está clamando, que está pedindo, Senhor. Deus, ouve o clamor dos teus filhos, meu Pai. Nós oramos por cada pessoa no livro de oração, tantos pedidos, Senhor, pessoas que estão em tratamento, enfermidade terrível. Meu Deus, a tua mão é poderosa para mudar o quadro, Senhor. Assim como aconteceu, Senhor, na vida, no testemunho que nós recebemos aqui há pouco, meu Deus, que o Senhor mudou completamente o diagnóstico. Senhor, vem sobre os nossos irmãos que estão nesse tratamento. Renova a força, Senhor. Renova o vigor, renova a paz, renova a esperança.
Meu Deus, levanta, Senhor, aquele que está caído. Levanta o que está, Deus, com o coração angustiado, ansioso, Senhor. Deus, depressivo, triste, amargurado. Se onde essa pessoa estiver agora, entra nesse quarto escuro e derrama o teu espírito sobre essa pessoa. Venha a tua vida sobre ela, Senhor, no nome de Jesus. Nós clamamos. Você que tem estado no quarto escuro, isso vem pelo Espírito ao nosso entendimento, à nossa mente. Nós oramos por sua cura completa, por sua libertação. Que a alegria do Senhor, que o derramamento do Espírito Santo toque o teu coração, abençoe a tua vida. Que você saia, levante-se para testemunhar e para viver as promessas de Deus. Pai, nós oramos com todos os nossos irmãos, nós te agradecemos por esse dia, todos os livramentos, todos os milagres, provisão, Senhor, pelo tempo que tivemos na tua casa, meu Deus do céu, muito obrigado, nos dá uma noite de sono, uma noite de paz, uma noite de visitação do teu poder. Senhor, nessa noite, venha sobre os teus filhos, vem com sonhos e visões e traz, Senhor, clareza daquilo que o Senhor tem para cada um. É assim que nós oramos e finalizamos a nossa oração da noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Chegando ao final da nossa oração da noite, quero lembrar você, o seu like, faz isso agora, se você não deixou ainda, se você está na TV, pega o smartphone, deixa o seu like, abençoa vidas, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no botão inscreva-se, marca a opção de todas, tá? E compartilha com seus grupos, sua lista e contatos. Daqui a pouquinho, às 5, oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. 6:06, Palavra e Sabedoria, no canal Munguba JR Oficial, do nosso reverendo Munguba Júnior. 7:07, os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia. Se o Senhor permitir, 22:30, estaremos juntos em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. Quem crê e recebe diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Dorme em paz no nome de Jesus.